nosso diferencial dos outros vídeos, eu vou lembrar o sonho de uma pessoa que chegou no meu consultório e ela falou o seguinte: eu estou muito preocupada com minha irmã, porque essa noite eu sonhei que ela estava endemoniada. Ela estava em cima da cama e ela gritava, parecia aquele filme do Exorcista. E eu ouvi o sonho, eu falei assim, me conte o sonho. E ela contou, né, que a irmã gritava, desvairada em cima ali da cama. E ela só lembrava desses flashes, assim, da irmã gritando, da irmã com aquela expressão muito feia, né? E aí eu perguntei para ela, porque uma das coisas que a gente não pode esquecer nas teorias de Freud é a associação, né? A associação de palavras, a associação livre, né? Então, na associação livre, eu perguntei para ela. Eu falei assim, e o que aconteceu durante essa semana? Ela virou e falou assim, essa semana foi até tranquila, mas ontem foi terrível, porque ontem, ela é enfermeira, faltaram 2 enfermeiras e ficou somente eu na triagem. E eu tive de atender todo mundo e ainda fui chamada a atenção pela minha chefe. Então, me deu aquele insight na hora. Se fosse a sua, o que você falou para sua chefe? Não falei nada, eu fiquei na minha, segurei lá, continuei atendendo, passei do meu horário, fui para casa super cansada. Eu falei assim, muito bem, e se fosse a sua irmã no seu lugar, o que ela teria falado para sua chefe? Minha irmã teria soltado os demônios em cima dela. Eu falei assim, então confere o motivo do sonho? O motivo de ter soltado os demônios ali no sonho era tudo isso que você jogou lá pro teu inconsciente. Foi aquela energia, aquele sapo, né? Que você teve de engolir, né? Para não ser mal educada, para não agredir a sua chefe, para não falar o que você estava pensando, porque talvez você falaria de uma forma muito agressiva, né? Então, isso aqui é só para vocês terem um exemplo de que uma simples associação pode levar à interpretação de um sonho. É claro que teve outros parâmetros aí que nós adentramos um pouquinho mais, mas eu não vou falar desses outros parâmetros que eu vou estar expondo também, no caso, a paciente, mesmo ela tendo permitido que eu falasse aqui sobre o sonho dela. Bom, nos conceitos que Freud levanta sobre os sonhos, ele fala que o sonho é uma fantasia da satisfação de um impulso que estava lá no conteúdo latente. Agora nós vamos entender o que é conteúdo latente. Que o sonho também é uma fantasia que é experimentada pelo sonhador em forma de impressões sensoriais. Você vê que no sonho você vive aquilo de tal maneira que parece real. Freud até faz uma comparação com o pintor, né? O pintor, por mais realista que seja o quadro dele, por mais sensações que uma pintura possa te passar, nunca é igual um sonho, né? E ainda tem um outro conceito de Freud aqui. É um processo de satisfação do id, aquilo que eu falei logo no início, mas é uma satisfação parcial, tá? Bom, para Freud, o sonho é um produto patológico. Por quê? É o primeiro membro de uma série que compreende até um sintoma histérico. Se a gente fosse olhar o sonho não como sonho, como nós conhecemos uma coisa normal, sonhar, o que a gente iria pensar? Essa pessoa tá louca. É melhor internar ou senão ir presa, porque os nossos sonhos são verdadeiros devaneios. Nós matamos, nós aniquilamos, nós fazemos coisas quase que eu diria que nós não jamais iríamos admitir, né? Se estivéssemos acordados, né? Então, o sonho só se distingue de uma patologia porque o sonho é considerado uma coisa normal, né? Características do sonho. Tem tempo? Não. Ao mesmo tempo que é de dia, pode ser de noite, ao mesmo tempo que você está numa geleira, de repente você está numa praia. Então, você tem esse domínio de tempo e espaço dentro do sonho, de forma que ele nem constitui o tempo e o espaço, propriamente dito, né? Nós vamos ver nos sonhos pessoas
conhecidas, pessoas reconhecidas, pessoas que nós vimos, mas não reconhecemos, porque nós não inventamos rostos, tá? Todos os rostos que nós temos no sonho foi de alguém que nós vimos. Nós não montamos um rosto. Nós sempre temos aquele rosto que nós vimos. Só que às vezes ele passa tão rápido por nós e vai direto ali para o inconsciente, fica gravado ali e nós não lembramos mais dessa pessoa. Existem vários sentimentos num sonho. E formas e tamanhos são as mais variadas. Coisas que poderiam ser pequenas se tornam gigantescas e vice-versa, né? Então, o sonho, nós temos pleno domínio sobre ele, né? A nossa psique desliza sobre os sonhos. Por isso aí a gente lembra lá de Morfeu, né? O deus do sono, que ele, com suas asas, ele deslizava silenciosamente por entre os humanos e trazia a esses humanos uma certa paz naquele momento que tirava eles da realidade dos olhos dos outros deuses. Então, era um momento de relaxamento. E aí existe até uma frase que diz: você vai dormir nos braços de Morfeu, ou seja, você vai dormir na tranquilidade, na paz, né? Bom, a teoria dos sonhos foi um marco muito importante dentro da psicanálise. No século XVIII, após esse insight de Freud, só se dizia psicanalista aquela pessoa que conseguia decifrar, por assim dizer, ou melhor, interpretar, né, um sonho. Então, eu sou psicanalista porque eu interpreto os sonhos, né? Freud sempre nos disse que o sonho é um caminho do inconsciente para o consciente. Como se dá para Freud, na visão freudiana, a formação desse sonho? O sonho, ele vem de um material que nós temos no nosso inconsciente, que foi coletado durante a nossa vida, tanto no dia anterior, em um momento anterior ao dormir, ou num passado bem distante, ou lá na nossa infância. Isso aí são os materiais possíveis da formação do sonho, né? E o sonho se caracteriza por um completo alinhamento desse mundo, dessa realidade, da realidade daquele momento em que você está dormindo. Alguns conceitos são necessários para que a gente compreenda os sonhos. Um deles é o conteúdo latente. O que é conteúdo latente? O conteúdo latente é aquele que está lá reprimido. Eu gosto de colocar a mão assim, porque sempre que eu vou dar uma aula, eu gosto de estabelecer isso aqui como inconsciente, aqui como consciente e aqui como pré-consciente, para nós entendermos mais ou menos a função, explicar mais ou menos como se processa essas passagens do inconsciente para o consciente. Então, quando eu colocar a mão aqui, vocês tenham uma ideia de que eu estou falando aqui de inconsciente e aqui de consciente. Então, o conteúdo latente é aquilo que está aqui no inconsciente, tá? São os nossos medos, os nossos recalques, os nossos traumas, os nossos desejos mais íntimos, toda a nossa história que nós passamos, esquecemos e jogamos aqui, tá? E tudo que está aqui, ele pode subir para o nosso consciente. E como ele sobe? Uma das formas pelas quais ele sobe para o nosso consciente é justamente através dos sonhos. Então, o conteúdo latente, uma coisa para nós sabermos, ele está aqui no nosso inconsciente. Mas nós podemos ter consciência dele, tá? Aqui, nessa barreira da onde vem o sonho é formado aqui, né? O conteúdo latente está aqui. E ele precisa passar para cá, para o nosso consciente. Nessa passagem é que se dá a formação do sonho. Então, ele encontra uma barreira aqui. Esse conteúdo latente que nós temos, ele encontra uma barreira aqui, que nós chamamos de supereu. Esse supereu diz o que pode e o que não pode passar. Às vezes, gente, isso não pode passar, por quê? Porque o nosso superego, o nosso ego não suportaria a forma real de nós vermos as coisas. Nós iríamos falar, não, isso aí não é eu. Então, ali há uma distorção.
ou até porque a coisa é tão forte que é melhor dar uma disfarçada. O meu super-eu que está aqui não vai deixar ele passar realmente como é. Então tem uma distorção. A gente até usa às vezes um papel para exemplificar isso. Eu vi várias pessoas expondo dessa forma, que o conteúdo latente é aquela folha lisinha que está bem aqui, limpinha. Quando ele passa para cá, o que acontece? Ele distorce, então ele vira uma bola de papel. Eu diria que ele faria mais ou menos isso aqui. Aqui tá a folha, né? Aqui é o conteúdo latente e ele vai passar por aqui. Só que na hora que ele tá passando, olha só o que ele vira. Ele vira isso aqui. E isso aqui que vem pro consciente, nós chamamos de conteúdo manifesto. Então, o que é um conteúdo manifesto? O conteúdo manifesto é justamente o conteúdo latente distorcido. É aquilo que eu sonhei, é aquilo que você me conta, é aquilo que eu te conto quando eu chego lá no consultório. Então, aquilo que eu te conto é isso aqui, é o conteúdo manifesto. E o que o analista tem de fazer? Ele tem de pegar esse conteúdo manifesto que está aqui no nosso consciente, que chegou para mim, e ele tem de tentar transformar esse conteúdo manifesto em latente, para ele saber realmente que desejo que existia aqui. Para ele interpretar o sonho, ele tem de transformar o que está manifesto em latente para ele interpretar o sonho. Então, o papel do analista é justamente este. É pegar o conteúdo manifesto, aquilo que você traz, e transformar e ir atrás do conteúdo latente. Ah, mas eu não lembro de tudo que eu sonhei. Eu não lembro de tudo que eu sonhei. Eu lembro de algumas coisas. Freud vai nos dizer que até o processo de contar, até aquelas coisinhas que você coloca mais no sonho, porque você vai pedir para a pessoa repetir no mínimo 2 vezes o sonho, o ideal seria 3. Quando você pede para a pessoa recontar, ela não usa às vezes as mesmas palavras. Ela substitui palavras, ela acrescenta palavras. E ele vai dizer para nós que isso também já faz parte da interpretação dos sonhos. E mais, gente, uma dica bem legal. Sabe aquela palavra mágica que estava ali na primeira vez que a pessoa contou o sonho para você e que na segunda vez ela retirou? Aquilo é um ponto frágil, é um ponto a ser investigado. Por que aquilo foi substituído? Será que ela teve ali algum ato falho? Que ato falho foi esse naquele momento? Então, são coisas que a gente vai precisar investigar para saber o que esse inconsciente aqui está querendo dizer para esse consciente. Porque existe uma mensagem desse inconsciente para o consciente através do sonho. E o nosso objetivo como analista é interpretar junto com o nosso paciente, porque não existe uma interpretação só você precisa do paciente, porque você tem de fazer associações com ele. Então, essa parceria, para que ela aconteça, ela precisa de todas essas ações do teu paciente. Então, o sonho manifesto, o conteúdo manifesto, é o sonho contado. É o que a pessoa lembra. E aí ela ouve o que ela sonhou. E ela, às vezes, vai associar a alguns fatos. E isso você também tem de prestar atenção. Agora, preste atenção sem interromper. Mesmo que dê aquela coceirinha de você querer perguntar. E isso, espera. Quando ela estiver contando pela 3ª vez, aí você pergunta. Ou se não, ela contou a primeira, contou a segunda, você anotou, porque na segunda vez você vai anotar esse sonho, né? Você tem de observar o que o corpo dessa pessoa está falando, o que as palavras estão falando. Você vai observar se ela tem lembranças, mas você vai observar caladinho. Depois que você anotar na segunda vez, aí você volta ali lendo o sonho e fazendo as suas questões, tá? Então, o psicanalista, o que ele precisa mesmo? Ouvir o sonho e buscar no conteúdo manifesto o conteúdo latente, o desejo, qual que é o recado desse inconsciente para o consciente. Primeira prerrogativa, tudo no sonho é o sonhador. Tudo no sonho diz do sonhador. Tudo no sonho está relacionado com o sonhador. Então, se tiver um martelo, esse martelo também é do sonhador. Então, o martelo nunca vai ser do outro. Aquela outra pessoa que está ali,
ela vai dizer do sonhador. E aí nós vamos ver como isso se processa. Outra coisa que nós vamos ver no sonho, nós vimos aí conteúdo latente, conteúdo manifesto. Nós vamos ver os símbolos. E é como eu disse lá no início, lá na Bíblia vocês vão ver os sonhos interpretados através dos símbolos. O que são os símbolos? São representações individuais de cada um de nós, que vai mostrar, são figuras, né? Figuras e até linguagem mesmo, que nós usamos, pegamos dos mitos, dos nossos costumes, para fazer a representação de um objeto, de um sentimento ou de alguma coisa. Vou dar um exemplo, a cobra. Qual seria o símbolo da cobra no sonho? Um monte de gente vai falar, ai meu Deus, Deus me livre. Então você já sabe que para essa pessoa, o símbolo da cobra é uma coisa ruim. E tem muitas outras coisas que a própria ciência traz da cobra que talvez aquela pessoa saiba e que ela criou um símbolo diferente. Que não seja só traição, pode ser o fofoqueiro, ou pode ser até como Freud gostava de colocar, porque no século XVIII, um dos símbolos mais eloquentes do sexo masculino era a cobra. Então Freud dizia que se a pessoa estivesse sonhando com cobra, geralmente poderia estar ligado à questão sexual, né? Só que nós temos de observar que além desses costumes, desses mitos, de todos esses conhecimentos que nós temos na cultura, que nos traz a ideia dos símbolos, que faz com que nós tenhamos esses símbolos individuais, eles são individuais. É claro que alguns sonhos que Freud vai chamar de típicos, nós vamos ver um pouquinho mais na frente, é bem característico da cultura, como por exemplo a cobra, né? Nós vamos ver que lá no Nordeste a cobra é dinheiro, tá? Aqui no Sul a cobra já é traição, já é uma coisa ruim, né? Na Europa, a cobra já tem mais o sentido realmente de falo. Então, aí nós vamos ver depois as questões dos símbolos típicos, tá? Dos sonhos que nós chamamos de sonhos típicos, né? Eu vou tentar, mas como, por exemplo, eu posso ter um símbolo que represente no meu sonho amor? Nós somos muito visuais, né, gente? Então, nós vamos criar ou linguagem ou realmente figuras no nosso sonho. Nós temos muitas figuras no nosso sonho. Como poderia ser representada a figura do amor no nosso sonho? Lembra que você gosta de receber rosas vermelhas? Então, rosa vermelha pode ser um símbolo, né, de amor no seu sonho. Fidelidade. Qual que é o animal mais fiel que a gente conhece aqui na nossa cultura? Cachorro. Então, de alguma forma, nós estamos sempre usando símbolos. Imagina quando você chama um cara de cachorro. Aí esse cachorro já não vai ser tão fiel. Então, você tem de saber exatamente a simbologia individual para cada pessoa. Eu vou dar um exemplo. O carro. Para algumas pessoas, inclusive para mim, o carro está muito ligado à emoção. Quando eu vejo que eu perdi o carro, que eu perdi o freio, que eu não estou dando conta de ligar o freio, eu estou precisando rever minhas emoções. Já tem pessoas que vê o carro como um útero. Então, tudo que acontece no sonho, ela quer correr para dentro de um carro para se sentir segura. Então, assim, você vê que até a representação aí tem a ver. Quando eu falo de figura, eu também falo de linguagem, e aí eu vou lá um pouquinho em Lacan, quando ele fala da linguagem. Quando eu falo cobra, eu sonhei com cobra, e eu falo cobra no próprio sonho, eu posso estar ligando aos meus boletos lá de casa, ao ato de cobrar, né? Então, tudo isso nós temos de abrir um leque mental quando nós tratamos de símbolos. Por isso que não tem como você adivinhar, não tem como você interpretar o sonho de uma pessoa que você não conhece, porque você vai interpretar só pelos símbolos. E para Freud, você não interpreta só pelos símbolos, você tem de interpretar pela associação. E aí é onde você tem de conhecer a história desse sonhador. Então, o sonho só é bem interpretado se eu conheço esse sonhador, se ele participa dessa interpretação através das associações. E como que eu vou fazer essa associação?
Lá no momento, nós vamos ter um momento aqui de como faremos a interpretação de sonho. Mas só adiantando um pouquinho, quando ele fala que sonhou com aranha, você tem de elencar com ele quais são os sentimentos que ele tem ao sonhar com aquela aranha. O que ele sentiu ao sonhar com aquela aranha, ver esse movimento do corpo dele a falar com a aranha. E o que vem na mente dele? O que vem na sua mente a princípio quando eu falo de aranha? Medo, gastura, sufoco. Eu me sinto sufocada quando eu penso em aranha, com aquele tanto de perninhas. Então, isso faz parte da associação. Então, a interpretação do sonho está ligada não só aos símbolos, ela está ligada também à história do indivíduo e à associação. Não esqueçamos disso. Se eu colocar aqui, só para nós voltando um pouquinho nos símbolos aqui. Eu gosto na aula e a pessoa adora, é um momento de relaxamento. Eu faço o grupo das mulheres, vários grupos de mulheres, que geralmente dentro da sala de aula tem muitas mulheres, e faço o grupo lá dos homens. Aí eu viro para as mulheres e falo assim, vocês vão colocar agora no papel todos os nomes que vocês lembrarem que vocês dão para o sexo masculino. E falo para os homens, vocês vão colocar no papel todos os nomes que vocês dão para o sexo feminino. Eu não leio, tá, gente? Às vezes eu dou uma auscultadinha, mas eu não leio, nem eles vão ler isso. É só para eles verem quantos símbolos eles podem ter gerados dentro deles. É só para eles perceberem aonde está essa questão, essa gênese dos símbolos, né? Só para curiosidade de vocês, o máximo que conseguiram chegar foi o grupo de mulheres a 27 nomes. Eu não sei quais são os 27, tá? Bom, voltando lá em Freud e continuando nessa questão das analogias dos símbolos, Freud traz pra gente que geralmente os símbolos, os sonhos que nós temos com lanças, punhais, pistolas, bastões, guarda-chuvas, hastes, elas estão ligadas ao masculino, ao falo, inclusive sapato também, e aí a gente também vai ver lá o chapéu, tem outros símbolos que estão ligados ao falo. E já na analogia do feminino, nós vamos ver vasos, caixas, bolsas, né? Como a representatividade da simbologia do sexo feminino. Hoje em dia as pessoas sonham literalmente fazendo sexo numa boa, né? Mas alguns anos atrás, eu vou colocar aí as pessoas do meu contexto histórico, a gente nem podia sonhar com isso. Então, o que o nosso cérebro fazia? O que a nossa psique fazia? Ela criava os símbolos para que a gente pudesse extravasar essa energia. Eu lembro que uma das primeiras aulas que eu dei sobre os sonhos, a pessoa falou para mim, olha, eu nunca sonhei com sexo. Aí eu falei assim, mas você tem algum sonho? A tal da intuição da gente, ela é fascinante. Ela falou assim, não, eu tenho, ultimamente, eu tenho sonhado muito com medo de ladrões e essa noite mesmo eu sonhava que eu ia sair de casa e eu tinha de colocar uma faca dentro da minha bolsa para me sentir mais segura. Eu falei assim, pois é, você teve um sonho sexual. A faca, ela representa o falo. E a bolsa representa aí o órgão feminino. Você acha que isso interpreta um pouco do seu sonho? Tem muito tempo que você está sem sexo? Como é que está a sua sexualidade? Realmente, ela já tinha uns 10 meses que tinha separado do marido e realmente estava precisando colocar uma faca dentro da bolsa, né, gente? A verdade é essa. Bom, os símbolos, como podemos observar, ele tem essa questão não só figurativa da figura, como também da linguagem. Então, nós temos de nos ater às duas coisas quando nós estamos ouvindo o sonho e que nós queremos prestar atenção nos símbolos, tá? Existe uma questão que quanto mais adultos nós nos tornamos, mais símbolos nós criamos. A criança, por exemplo, ela vai ter bem menos símbolos. Por quê? Pelo próprio desenvolver da criança, pela própria linguagem, pela não necessidade de criar termos para falar uma coisa. Porque nós é que ficamos criando modos, maneiras de se falar uma coisa bem simples.
A criança, geralmente, se ela sonhar que quer comer bolo, é porque ela estava desejando comer bolo. Então, é uma coisa bem simples, né? Agora, um adulto comendo bolo, aí a gente já vai ter de ter uma outra conotação, porque pode ser uma outra coisa bem mais séria do que simplesmente comer bolo. Pode ser um simples querer comer bolo, mas pode ter outra conotação, dependendo do que seja bolo para ele, né? Bom, nós vimos aí, então, conteúdo latente, conteúdo manifesto e símbolos. Agora nós vamos ver como é que acontece essa transformação aqui, ó, para o conteúdo manifesto. Essas distorções que a nossa psique usa para atravessar esse supereu e chegar no nosso consciente. Uma delas é o deslocamento. Ou seja, uma coisa que é muito importante no sonho, ela vai parecer insignificante ou quase despercebida. Por isso, muitas vezes, o que nós esquecemos é o que é crucial no sonho. Eu vou dar um exemplo aqui de um sonho de uma paciente minha, uma outra paciente. Ela sonhou que estava brincando com o filho. Estava brincando com o filho ali. Não me lembro agora de que ela estava brincando. E que ali ela interagindo com o filho e que tinha uma outra menininha lá no canto, assim, mas que essa menina não interagia. Então, ela não participava do sonho. Quem estava ali interagindo com ela era o filho. E ela não sabia o que significava aquilo. E aí, como ela contou o sonho, contou 2 vezes o sonho. E aí, na terceira vez que ela contou o sonho, anotei o sonho. E aí eu vou para aquela questão, o que aconteceu nesses dias com você? Como é que foi sua semana? Então, eu saio do sonho da paciente para ir para o dia a dia dela. E ela falou assim, nossa, hoje eu fiquei muito chateada, porque as meninas lá do colégio, elas chamaram todo mundo que estava lá. Todos os solteiros lá, elas chamaram para fazer um happy hour. Foram tomar cerveja no barzinho que inaugurou agora, tal, tudo. Nem olharam pra minha cara. Claro, né? Sou casada. Aí eu sim. E quando foi que você se sentiu assim, deixada de lado? Quando é que você viu todo mundo festejando e você não estava festejando? Aí ela falou assim, eu tenho uma lembrança muito ruim da minha infância, porque meu pai e minha mãe não deixavam que nem eu nem meu irmão brincasse na rua. Então, eu colocava um banquinho e subia em cima na grade para ficar vendo os meninos brincarem lá fora. Tá. E aí, então, você não brincava? Ela, não. Então, o trauma está em não brincar. O que você faz hoje com seu filho, você não podia fazer. Você era a menininha que estava lá atrás. Que cor que era o vestido da menininha que estava lá atrás? Ela, caramba! Era um vestido que eu tinha, amarelo, que era assim, assim. Aí você vê aonde que ela foi buscar, lá na infância dela, aquela dor. E olha só como ela disfarça na idade adulta a dor que ela sentiu de ser rejeitada pelos colegas. Mas houve uma rejeição ali que ela disfarçou, engoliu, jogou lá para o inconsciente. Mas o inconsciente não deixou lá quietinho. Ele jogou para cima. O que aconteceu no colégio das meninas não chegarem até ela chamar, foi o mesmo que aconteceu. Ativou, deu gatilho para aquele sentimento que ela teve lá quando criança, de não poder participar da brincadeira lá fora. E aí, eu vou só jogar aqui um pedacinho da intimidade dela, né? Será que o casamento é aquela grade? Só para vocês refletirem um pouquinho. Isso é o deslocamento, tá, gente? Aquilo que era importante, que ficou ali, era aquela menininha quietinha lá no canto que não participou nem do sonho. O que ela focou foi na brincadeira. Então, houve um deslocamento do que era realmente importante, era a menininha. Ela não deu importância para isso, nem na hora que ela estava contando o sonho. Ela não deu importância. Eu que depois fiquei mexendo mais um pouquinho. O que ela viu foi a questão dela estar ali com o filho, dela estar brincando, que aí tem outras interpretações também que a gente não vai adentrar aqui. Aqui o exemplo é apenas para vocês entenderem o que é deslocamento. É quando eu deixo de perceber o que é crucial, o que é mais importante, o que está lá no cantinho e vejo só a figura da frente.
né? É quando eu sonho que eu sou o cowboy e que o cowboy estava procurando quem? Um cara fraquinho, para ele jogar toda a potência de força em cima dele para aparecer para os outros. Então, o cara fraquinho é o que eu tenho lá. Então, eu desloquei a minha fraqueza pro cara fortão. E eu falo, não, eu me via pegando no revólver, atirando e tal, né? Então, o deslocamento se dá dessa forma. Outro disfarce que o sonho tem é a condensação. A condensação, ela tem dois vértices. Você pode ter um sentimento e esse sentimento no sonho aparecer de várias formas. Por exemplo, sabe a pessoa quando ela está a ponto de estourar de raiva? E aí ela sonha que está estourando os canos da casa dela, tá tudo rebentando, tá vazando o chuveiro, começou a chover dentro de casa, na casa da mãe dela também começou, isso é o sonho. Então, e aí ela sente que vem uma enxurrada e que o rio transbordou e que tá levando ela. Então, são várias imagens querendo mostrar apenas uma única coisa, que ela tá a ponto de explodir, que ela tá a ponto de extravasar, que ela tá a ponto de estourar. Então, isso é a condensação. O contrário também existe. Às vezes aparece apenas uma imagem para várias situações. Por exemplo, eu perdi o emprego, eu perdi o namorado e perdi a passagem de avião. E aí eu posso sonhar apenas com um sentimento de que eu estava prestes a conseguir pegar alguma coisa, uma comida, e não consegui pegar aquela comida. Um exemplo, isso aqui é um exemplo que não dá nem para se colocar muito no reverso da condensação aí. Mas é mais ou menos isso, quando vários sentimentos vão ser representados em uma única coisa. Por exemplo, o estourar. O que é o estourar? Esse estourar de canos, esse estourar do chuveiro, esse vazamento do chuveiro. Ele pode estar falando de ansiedade, de angústia, de medo, de vários sentimentos em um só, no vazamento do chuveiro lá em casa. Eu sonhei que o meu chuveiro estava vazando e que eu não conseguia parar aquele vazamento, não conseguia encontrar alguém para tirar aquele vazamento. Então, pode estar ligado a vários sentimentos ali que estão transbordando em você. Então, a condensação tem esses dois vértices. Eu creio que tenha ficado bem explicado. Então, um elemento pode trazer muitos significados e vários elementos podem trazer um único significado. Isso é a condensação. Eu gosto de trazer a dramatização porque a dramatização ela nos mostra muito do nosso inconsciente. Eu lembro do sonho de um casamento que a menina chegou contando para mim, que ela se via na igreja com uma roupa muito fuleirinha, que não era de casamento, que ela não sabia nem porque estava ali, e ela viu o ex-marido dela casando com a mulher, e a mulher se vestia como princesa. E aí houve-se, né, um questionamento. O que aquele casamento dela, o casamento real dela, representava para os outros? A corte, gente. Todo mundo olhava para o casamento dela e pensava que ela era a princesa e o esposo era o príncipe. Mas, na verdade, no casamento dela, ela estava sendo aquela mendiga que estava lá atrás. Então, quando você trabalha a dramatização, quando você vê esses vestuários, esses trajes e até a própria dramatização do rosto da pessoa no momento do sonho, você pode pegar várias interpretações daí também. A antítese também é uma forma de deslocamento. A pessoa que tem um mecanismo de defesa da negação, ela traz muito a antítese dentro dos seus sonhos. O que é a antítese? É quando a pessoa sonha justamente aquilo que ela nunca vai fazer. É aquilo que ela não quer te dizer, aí ela sonha. Então, o sonho é justamente o contrário daquilo que ela gostaria de expressar para você. Então, é como se fosse uma pedra no sapato, mais ou menos assim. E que ela não quer falar para você, que é o analista. Ela não quer falar nem para ela mesma, porque até os sonhos dela criam uma antítese.